visita em meu quintal e o frenesi. Essa apropriação dessa hipótese complexa, porque certamente esse evento, Deus, considerando o universo que existe, não é uma coisa que tangível como as maiorias das religiões postam. Não é um ser de barba com sexo ainda, né, machista ainda, homem ainda, né, que tá ali brincando de punir quem não fez o que tinha que ser feito. Então, primeiro, saindo desse lugar comum, e aí a Ru colocava uma coisa muito interessante, que é o seguinte: olha como essa apropriação desse cara serve para dominação, né, porque tu joga o medo do depois. Claro. E aí tu não te preocupa com a vida agora, né? Então a discussão da vida após a morte vira uma polêmica quando tu diz, tá, mas e aí essa aqui nós vamos condenar a desgraça? Essa aqui nós vamos condenar a quê? Né? Que o Kardec questiona no livro O Céu e o Inferno, né? Sim, aliás, essa obra particularmente eu conheço e eu acho ela fantástica para destruir o céu e destruir. Diga. Gente, olha só. Sempre momentos de perdas vão fazer conversões religiosas, e na história da humanidade a gente tem perdas inúmeras. Então essas conversões religiosas vão estar sempre acontecendo, e assim, ó, e vamos estar sempre criando deuses, religiões, tá? Não vai parar. Porque é mais ou menos assim, se Deus não existe, tudo está permitido, dizia Dostoiévski, né? Sim. Nós criamos as religiões, ou esses deuses, crenças e mitos para tentar pôr limite. Lógica punitiva, né? Medo, né? Tudo bem. A natureza humana pede isso. Agora, enquanto a estrutura, eu acho que tem outra esfera, Pedro, Gaio, que é a economia, tu entende? Que dá uma direção e faz usos dessas referências que percebe ser tão importantes, e a fé e a religião é bem condutiva, assim, ó. Claro. Por exemplo, assim, ó, vamos pensar politicamente. Muitos ditadores usaram da fé da massa, usando assim esse aspecto da religião como uma capacidade de aprender, de apanhar uma massa, né? De dominar, exatamente. Então esse aspecto, né, eu acho que a gente, assim, ó, não pode ter uma reflexão banal, não, tá? Não. Esse ponto eu acho que o Osho trouxe uma contribuição muito grande, que hoje eu mesmo, sendo espírita e decepcionado com o Divaldo Franco, que está bolsominion, né? Eu lembro que o Osho dizia que ele falava assim, religiosidade, que é um significante muito mais interessante, porque rompe com a religião, porque a religião ficou instituída dentro dessas coisas que vocês estão trazendo, né? De a serviço do poder, né? Da manipulação, das culpas, da contenção. Agora, claro que paradoxalmente tem algo de conter o excesso de gozo, né? Cumpriu esse papel, né? Sempre. Para a civilização poder acontecer, né? Mas só que chega um momento que a gente sabe que gozo e sofrimento, né? Chega um momento que a gente não quer sofrer, né? A gente tem que se libertar, e aí passa pelo questionamento de tudo isso que é instituído, e a religião sobremaneira, né? Mas aí Gaio, mas aí duas coisas que eu quero colocar, mas olha só, a religião, por isso que eu quero diferenciar agnóstico de ateu. Tá? O agnóstico é o cara que não encontra respaldo na religiosidade que nós temos aí, perfeito. Já a questão da gente estar aqui, da onde a gente veio, isso é mais complexo. Tanto que eu comento que eu nunca vi nenhuma discussão, nenhum ateu fundamentar essa discussão que não me parecesse agnóstico. Ele tá decepcionado com as religiões, e eu acho que por aí temos consenso. Não precisamos discutir muito sobre isso. Mas a questão aí
E aí o fundamental nisso, para a gente ver a distância que tá... Vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de Piaget, tá? Piaget tem uma abordagem fantástica para a gente lidar com a educação. Bom, o que se fez com o construtivismo, as experiências que a gente teve no Rio Grande do Sul foram danosas, mas não é culpa do teórico. Não. A mesma coisa vale para Cristo, por exemplo, para Cristo. Então, se a gente pegar os neopentecostais que estão no governo, Bolsonaro, e alguns bolsomínios religiosos, não tem nada a ver com o mestre. Né? Então, na verdade, tu percebe um destoar, inclusive, da própria essência. E aí sim, talvez, esse cara fosse um exemplo de ateu, porque ele conhece o que o mestre diz, e aí faz um uso próprio e pessoal. E esse cara, ele vai, na verdade, botar para longe de qualquer discussão as pessoas minimamente éticas e solidárias com o mundo, dizendo, não, cara, se Deus é isso, eu quero inclusive que não exista, eu quero que não tenha esse Deus, né? Porque não me serve, como Nietzsche fez. Isto. O Deus que o Nietzsche matou, eu também concordo. Esse Deus é punitivo, né? Maometano, né? Quando Nietzsche diz Deus está morto, ele quer dizer assim, pela minha reles compreensão, tá? Não existe saída, não existe salvação. Sim, um niilismo aí, um budismo. Mas o niilismo não é tipo assim, não sei, sabe, uma coisa bodeada. Ele provoca. Não é uma coisa bodeada, é uma consciência de que não há uma resposta. Bom, e aí, vive com isso. A castração que te provoca. O que eu faço com isso? Mas Rô, o que tu tá dizendo é isso que eu acabei de falar. Jesus, se tu vai ler nas entrelinhas, eu não sou um especialista, ele diz isso. Velho, depende de ti. O caminho é aqui, mas quem constrói é tu. Porém, o cristianismo o tempo todo, o religioso, vejam bem, não aquilo que na verdade ainda, mesmo com as distorções, ficou, ele diz o contrário, não, você precisa da bengala, e o teórico, ou seja, o cara que disse não, velho, tu constrói o teu caminho. Aí é que está, Pedro. O capital é muito meticuloso, né? Muito sábio, não. É muito astuto, é muito não sei o quê. Aí os religiosos fazem uso disso, e aí está o commodities das religiões, ao qual a gente falava anteriormente. E as acomodações. Sim. Pode-se brincar com essas, né? Homofonia. Com essa homofonia, exatamente. Porque rende, né? Há promessas. A associação do pajé com o chefe da tribo, né? É uma associação boa para dominar, né? Esses dias eu vi uns índios lá botando cocá no Bolsonaro, só o que eles soltavam, né? Enquanto a Guajajara pobre lá toma pedrada na frente da FUNAI. É que tem de tudo, né? Sim, não, porque, olha só, vamos ver essa profusão de igrejas, né? Se tu vai usar, de novo, a fala do mestre, na qual eu não sou especialista, e mestre eu coloco Jesus no mesmo patamar que Buda, ou seja, alguém que realmente, na média, está muito acima do que a gente conseguiu ver. Mas ele diz o seguinte, eu não preciso de intermediário para a hipótese Deus. É isso que tu está falando, porque isso me traz gancho para compartilhar com vocês uma coisa reveladora que foi para mim esse ano, que eu ganhei de presente do pai de um paciente, que é uma história muito linda, assim, ó. Teve uma médium inglesa que ela se preparou 40 anos para ser a médium de Cristo. E aí, esse livro está de graça, inclusive as cartas do Cristo, está de graça em PDF no Google. Eu li fiz as meditações todas, isso me deu uma força e uma compreensão muito grande para o meu trabalho com meditação, porque ele desconstrói toda a visão essa instituída que fizeram dele, no contexto histórico aquele que ele vivia,
Ele fala da história do corpo dele, que aquilo foi uma invenção, de o corpo ter se sublimado, e traz essa ligação direta com Deus, que Deus a gente tem acesso direto, sem precisar de intermediação. Então é um trabalho lindíssimo, assim, tem que ter paciência de ler, porque ele repete. Tem alguns pontos que eu não concordo, mas aí eu não sei como ler ainda, mas assim, 90% é uma coisa fantástica, assim, para pensar esta nova visão de Deus, um Deus que não precisa de... Não seria Jesus? Jesus se colocando como o caminho, mas um caminho de dizer isso, né? De que a gente vai direto a Deus, que a gente incorpora a nossa consciência com Deus no campo de abundância, prosperidade, mas sem deixar de se comprometer com as coisas, né? De não jogar tudo para Deus. É muito lindo. Isso tem tudo a ver com o que eu venho trabalhando com o meu grupo há anos no centro. Um comprometimento anímico, né? Sim. Eu sempre me pergunto por que a gente precisa eleger um Deus. Acho que se a gente se sente divino, né? Deixa eu ajudar e eu vou ajudar vocês com ciência nisso, tá? Porque aí a minha praia, aí agora eu vou fazer um pouquinho uso da minha praia. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Vamos esquecer Deus e vamos pensar na origem, tá? Hoje vocês provavelmente nós aceitamos, tirando os adeptos da Terra plana, provavelmente aceitamos a hipótese do Big Bang. Ou o Big Bang, ou um choque de dois universos, enfim, um início. Porém, então se nós analisarmos o Big Bang como evento inicial, pessoal, quando um budista diz que somos todos um, ele está falando a verdade. Porque num determinado momento, na origem, na Gênese, nós éramos todos uma coisa só. E se essa coisa só, Rô, tu chamar de um transcendente, de um Deus que não tem nada a ver com corpóreo, com religião, não tem nada a ver com isso, ele não está fora. Ele vai ter que estar necessariamente dentro de ti. Ele está em tudo, porque ele é o próprio universo, ou a semente... É carbono... Isso, sim! O Merleau-Ponty fala que a gente... Ele tem um conceito chamado carne na fenomenologia, que fala disso, que nós somos desse mesmo estofo, né? Do universo, da Terra, a gente é desse estofo, né? E sabem qual talvez seja esse milagre de Deus? Porque olha só, na verdade hoje a gente sabe que o que a gente chama de matéria é uma outra forma de enxergar energia. No fundo, talvez quando a gente descobrir como é que uma onda se materializou, a gente vai entender a mecânica de Deus. Sem necessariamente pensar numa pessoa, mas talvez pensar num processo muito mais complexo do que necessariamente alguém que fica com o tacape olhando para as pessoas que fizeram alguma coisa errada e castigando. Porque vejam um absurdo, olha a essência absurda. Vamos pensar que se o eterno é imaterial, é a alma, o espírito, enfim... Para que Jesus precisaria do corpo e precisaria da ressurreição, gente? Nós temos uma religião que, para se diferenciar, criou um mito impraticável. Mas como é que a gente vai contar a história se não tivermos nossos mitos? Isso. A leitura, né? Claro. Mas ele é tão irreal que uma criança que se fizer duas perguntas, mas perguntar, mas a essência não é imaterial e não é eterna? Para que eu preciso da ressurreição, gente? Claro, isso é uma grande discussão na doutrina espírita, né? A diferença de ressurreição, de reencarnação, né? E tem até uma parte do Evangelho que vem essa questão do que o Elias tinha dito sobre ele estar de volta, né? Nas entrelinhas tem alusões à reencarnação, sim, no próprio Evangelho. Tá? Mas olha só, e aí o que para mim o grande dano dessas religiões, de uma forma geral tradicionais, que não colocam a dúvida como elemento de evolução, é fazer com que as pessoas não se questionem sobre o básico. Porque a saída para nós, para a humanidade, é botar 7 bilhões de pessoas a pensar. Em vários sentidos, inclusive nesse. Não, e como fazer isso? Educando. Exato. E destruir, e talvez fazendo essa ideia de matando esses deuses míticos.
Aí é que tá o significante de Deus, ele Mas- impregnado, e é quase um signo, né? Mas Ele tem que deslizar. não é destruir a mitologia, mas é interpretá-la. Isso. Eu acho que é aquilo que o Derrida fala, que não é destruir, o desconstruir não é destruir, a partir de algo novo. É interpretar, poder desconstruir para uma nova construção. Para avançar. Para avançar, mas não deixar de ler essa história Isso. realizada. Então, em Derrida, né? É isso. Seu colibri, a casa é sua, por favor me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza, na completa emoção do ser. Belo é entender o simples, então ser.